Senhoras e senhores, já de seguida apresentamos a APA Inspiring. Convido para subir ao palco a Chairperson da 11ª Conferência de Valor, Ana Escoval. Boa tarde a todos. Eu gostava... Senhor Secretário de Estado, boa tarde. Eu gostava de saber, Senhor Presidente, quantos minutos tenho, porque admito que tenha de cortar na vida, que vou relatar, não na vida, porque essa já não posso fazer naturalmente. Senhor Secretário de Estado, tem tempo para estar connosco? Ok. Muito obrigada. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, quer do ponto de vista presencial, quer à distância. Eu tenho que dizer que tive este gosto de me convidarem para falar aqui sobre a minha vida. Não é fácil. Eu vou tentar fazer uma combinação de duas coisas. Vou tentar ir acompanhando aqui com alguns apontamentos, porque efetivamente posso esquecer-me de alguma coisa que seja importante, e por outro lado tentar também ir relatando da forma mais simplificada. Vou tentar cortar aqui algumas partes para podermos estar aqui na parte que é grandemente interessante e importante para as equipas que aí estão a aguardar quem ganhou. Por isso, começava por dizer que me pediram para falar sobre o meu percurso de vida. E eu tenho que dizer, Sr. Presidente, isto não me entusiasma grandemente. Tenho alguma timidez, mesmo nesta idade. Ainda tenho borboletas, isto para as minhas colegas mais jovens, ainda tenho borboletas no estômago sempre que subo 3 degraus para fazer qualquer coisa. Enfim. E tenho alguma aversão à exposição pessoal, sobretudo àquilo que é o meu círculo de vida. E sempre fui assim. Mas pronto, agora não importa, aceitei. E estou aqui convosco para procurar fazer esta viagem da forma mais interessante possível, sendo que há coisas que para mim podem ser interessantes e para vocês, obviamente, já estão lá muito atrás. Portanto, vou procurar organizar este pensamento nestes pontos que vou aqui tentar explicitar. Começando por uma questão fundamental, que é: eu nasci em Serpa, na década de 50, em casa, e como nem todas as coisas, enfim, acontecem por acaso, prematura. Numa família que eu considero batalhadora, esforçada, com sensibilidade e força de vontade, ligada sobretudo à agricultura. Não vou identificá-los todos, penso que olhando para ali vocês perceberão facilmente. Não está o passado todo, está o passado mais recente, desde o meu pai até às minhas netas. É neles, e foi sempre neles, que eu encontro o meu digamos que ponto de abrigo. Mas é principalmente, e tem sido principalmente, na minha mãe e na minha irmã que estão os meus principais pilares. Dizer-vos também que íamos em junho de 2020 e há pouco o senhor engenheiro lembrava um pouco
aquele tempo. E em junho de 2020, esses meus 2 pilares estavam na unidade de cuidados intensivos do Hospital de Santa Maria. Após um trabalho conjunto com os engenheiros, com todos, para efetivamente organizar aquela unidade de cuidados intensivos. Aquela unidade de cuidados intensivos que nunca pensei fossem para os meus e, sobretudo, para os mais próximos. Tinha um objetivo: que chegássemos todos vivos ao Natal. Era simples. E aconteceu. Aconteceu, mas não inteiramente como eu gostaria. A minha irmã, naturalmente, enfim, foram muitos dias entubada. A minha mãe, não tanto, mas hoje, nos seus 94 anos, o passado está muito esquecido e por isso eu já não consigo ter com ela aquelas conversas e, sobretudo, pedir-lhe, quando chegava muito cansada à casa: mãe, dá-me um abraço. E naquele abraço, como muitos de vocês com certeza terão, eu tinha tudo. Bom, mas já disse que nasci em Serpa, não disse que adoro o meu Alentejo. E já escrevi que nascer no Alentejo, crescer em liberdade, ter uma família que me incutiu uma educação exigente e uma profunda cultura de trabalho e respeito pelos outros, onde sempre me senti amada, respeitada e onde as imposições adivinham pura e simplesmente da necessidade de observar regras, adotar princípios e valores de honra, integridade e honestidade. Foi um privilégio adquirido para sempre. Talvez o que de melhor a vida me deu. Sinto que o ter nascido no Alentejo, com a riqueza de vivências captadas no horizonte da planície, não é verdade? Na imensidão que envolve o sonho e a fantasia, e com o sol e o vento a empurrarem-me para longe, me levou sempre na busca de novas paragens, mas no fortalecimento de um espírito sempre contemplativo. Foram e são todos estes sentimentos que me deram e dão a possibilidade de olhar os outros nos olhos, com frontalidade, na busca de os poder entender melhor e ajudar em tudo aquilo que é possível, e tudo isso também me ensinou a viver a mundanalidade quando saí do Alentejo, quer em lugares sofisticados ou humildes, em ambientes feitos de etiqueta, ou em sítios de restauração requintada, ou numa tasca familiar, comer caracóis, por exemplo, ou em eventos de cerimónia protocolar ou de apresentação espontânea. Mas ter nascido e vivido os primeiros anos no Alentejo fez com que o acesso ao ensino e à cultura estivesse mais limitado do que para quem vivia nos grandes centros? No meu caso, sempre gostei de matemática, de números, de resolução de problemas e tive na minha avó materna uma extraordinária transmissora de valores. Dizia-me muitas vezes que havia 2 classes que tinham de ser muito respeitadas. Os professores, que ensinam a voar e transportam ao conhecimento e ao desenvolvimento, e os deputados, porque eles nos conduzem, ela achava assim, os destinos de uma nação, na política e na cidadania. Bom, mas talvez por isso, esta última parte nunca me apeteceu muito, mas ser professora foi se tornando, efetivamente, um desejo e um projeto de vida. Um tio, irmão gêmeo do meu pai e meu padrinho, que adorava matemática, ensinou-me, nas longas tardes soalheiras do Alentejo, a decifrar problemas. Cresci procurando sempre ler e compreender avidamente através dos meios à minha disposição e também no que aprendia com a minha avó, extraordinária contadora de histórias, que muito me ajudou no meu desenvolvimento pessoal e de competências com os números.
O meu avô paterno era um homem grande, pelo menos para mim pequena naquela altura, e que fazia uma coisa diferente da maior parte das pessoas da família. Tinha um rádio antigo perto dele, escutava notícias e lia avidamente as notícias. E eu, intimidada sempre por ele, não é? Porque ele era grande, estava sentado numa cadeira também grande, achei que um dia eu iria de certeza absoluta entender melhor porque é que era tão importante para as pessoas, através daquele conhecimento, do que ele tinha à sua disposição, que eram jornais, revistas, algumas coisas que os amigos iam partilhando com ele. Não se esqueçam, nós estamos no Alentejo. Não estamos no tempo da maior parte de vós. Estamos na década de 50. E isso deu-me, enfim, alguma possibilidade de olhar o mundo de uma outra maneira. Prossegui a minha formação naquilo que na altura se designava de ensino técnico, porque foi entendido pela família que haveria mais condições para vir a trabalhar em áreas de matemática, contabilidades e afins. Complementarmente, no liceu, fiz todas as disciplinas fundamentais para o acesso à economia e candidatei-me ao Instituto Superior de Economia, atualmente ISEG. Ainda antes, na altura em que estava a fazer as disciplinas complementares, disseram-me que o Hospital Novo, em Beja, estava para abrir e a aceitar inscrições. Não sabia exatamente o que era um hospital. Achava que era um sítio onde estavam médicos e enfermeiros e para onde se ia quando estava muito doente, se tinha um acidente ou ia nascer um bebê. Mas desconhecia que outras profissões também eram fundamentais. Não sabia ainda que a administração hospitalar também podia ser um pilar. Fiz a inscrição, os testes psicotécnicos e fui selecionada. Corria o ano de 1970. Alguns de vós não eram nascidos. Integrei a equipa que foi preparar a abertura do hospital com um grupo de gente brilhante e aí inclino-me perante a dimensão do nosso colega Menezes Correia, o primeiro administrador hospitalar daquele hospital. Extraordinário. Foi um período de trabalho louco, de aprendizagem, de descoberta, como é normalmente a abertura de um hospital. Bem o sabem muitos de vós. Fui trabalhar para a área económico-financeira, coordenada por uma senhora fantástica, a doutora Aldina, que era um poço de sabedoria, mas percebi logo ali que não era naquela análise de números que eu queria ficar. Na grande reforma da saúde em Portugal, em 1971, foi promovida a valorização da rede hospitalar pública em torno do estatuto, organização e funcionamento dos hospitais, com a incumbência designadamente da obrigatoriedade de ser aplicado o Plano Oficial de Contas. O responsável por este processo foi um senhor que bem conhecem, o Sr. Dr. Eduardo Sá Ferreira, um dos meninos formados com o curso de Administração Hospitalar na Escola de Altos Estudos em Saúde Pública de Rennes, em finais da década de 60, o que veio permitir a criação do nosso berço profissional, a partir de 71, no Instituto Nacional de Saúde do Dr. Ricardo Jorge, portanto, no âmbito da Escola Nacional de Saúde Pública, a nossa escola. Fiz a formação sobre a aplicação do Plano Oficial à contabilidade dos hospitais, cuja equipa formadora era dirigida pelo Sr. Professor Augusto Mantas. Já aqui foi apelidado e tem sido apelidado muitas vezes de o pai, que logo me propôs a incorporação na equipa de formadores. Dado eu estar no terreno, no Hospital Distrital de Beja, mas ser aquilo que se diz às vezes um pouco abelhuda e, portanto, estava sempre a fazer perguntas e, enfim, ele não achou melhor, então vens trabalhar que é para perceberes como é que respondes às perguntas. Tenho que vos dizer que o espólio dele ligado à área exatamente das contabilidades, da área económico-financeira, me foi deixada por ele com muito carinho e que guardo e partilho com a Escola Nacional de Saúde Pública.
Foi nessa altura que percorri o país a vender o POC nos hospitais e passei a conhecer uma parte significativa desses dos hospitais e dos profissionais. Nessa altura frequentava já a licenciatura em Economia em Lisboa. Sim, porque eu vivia em Beja e frequentava a Economia em Lisboa. Entretanto, fiz aquilo que muitas mulheres fazem. Casei, interrompi o curso, tive 2 filhos e mais tarde retomei a licenciatura por questões logísticas na Universidade de Évora, por proximidade, naturalmente. Entre 82 e 84, tive 2 anos na altura a RS de Beja para estruturar o serviço de aprovisionamento e compras e criar a distribuição centralizada de medicamentos e material clínico para todas as unidades de cuidados de saúde primários. 2 anos depois de terminado o curso de Economia, fui frequentar o curso de Administração Hospitalar. Em Lisboa, nessa altura, portanto, nasci em Serpa, vivi muito tempo em Beja e vim para Lisboa nessa altura. Fiz estágios nos hospitais civis com o professor Vasco Reis, um privilégio, no Hospital de Famalicão e no Hospital Polivalente, onde estagiei com o Dr. Menezes Duarte, uma das minhas referências como administrador hospitalar. Pela competência, alegria, determinação, capacidade de persuasão e negociação. E foi nesse hospital, mais pequeno, compreensivo, com profissionais excelentes e dirigentes de enorme humanidade na ação da gestão, que ingressei na carreira de administração hospitalar no dia 1 de agosto de 1986. No ISEG, tinha decidido que queria seguir a área de microeconomia, muito em alinhamento com problemas mais próximos da gestão concreta e talvez por isso aceitei com entusiasmo um convite que me foi feito para lecionar a disciplina de Contabilidade Geral e Financeira no ISCAL, onde estive desde 85 a 2004. Procurei manter sempre a vida profissional assente em 2 pilares. O ensino, para continuar a aprender e manter-me atualizada, e a gestão da saúde, porque os hospitais são, efetivamente, a minha grande paixão. Decidir, em contexto de escassez de recursos, para garantir o acesso a cuidados de saúde de qualidade que respondam às necessidades do cidadão é um profundo desafio e um exercício, como bem sabem, mas foi esse o caminho que decidi trilhar. Portanto, este exercício é um exercício permanente de humildade que temos que ter dentro dos serviços de saúde. Fui-me cruzando com todas estas pessoas, algumas só estão aqui nas fotografias, porque não tenho fotos de todos, e também porque fiz isto muito rapidamente, muito em cima do dia de vir apresentar, e têm que me perdoar os que estão aqui, que estão vivos, e têm que me perdoar também os que não estão aqui, porque não quer dizer que eu tenha menos consideração por eles e gosto menos deles. Estes caminhos paralelos permitiram-me também conhecer outra gente, com a qual sempre e muito aprendi. Em 87 fui convidada a integrar o grupo de estudos no Ministério da Saúde para implementar o sistema de classificação de doentes baseado nos grupos diagnósticos homogéneos, para além de outros projetos e ferramentas de administração hospitalar, que, como sabem, era dirigido pelo Dr. João Urbano e pela doutora Margarida Mendes, infelizmente, nenhum connosco. Fiz o curso de formação da Universidade de Boston, como alguns dos mais velhos, em parceria com o Ministério da Saúde, em Portugal, que me deu ferramentas. Enfim, o curso era denominado de Engenharia Industrial, o que nos ajudava era a ter técnicas de apoio à decisão. Fantástico. Tive aí a oportunidade de fazer um estágio em Wisconsin, onde conheci um hospital de 500 camas, um hospital universitário, que tinha uma produção e uma produtividade extraordinária e onde os engenheiros industriais que faziam aquele curso, efetivamente, tinham um papel fundamental na resolução de problemas na organização.
No grupo de estudos em que participava, estudavam-se e desenvolveram-se projetos ligados às mais variadas componentes de produção, produtividade, melhoria do acesso, satisfação dos doentes e dos profissionais. Tenho estado a ouvir algumas coisas que aqui se falam e alguns projetos e também dos projetos que foram apresentados e lembra-me tanto muitas destas coisas que foram feitas naquela altura, obviamente sem tecnologia, com a tal folhinha de Excel, enfim, já numa fase mais avançada ou num papel em branco, onde fazíamos as contas relativamente àquilo que importava de indicadores nestas áreas. Dizer que na nossa profissão, olhar os números é muito importante, mas a ação de gestão fica mais compreensiva quando se complementa com a recolha da opinião daqueles que prestam os cuidados de saúde e dos que são os seus beneficiários. Não sigo a tendência dos que referem que tudo funciona mal em Portugal, mas junto-me aos que sentem que há coisas que efetivamente poderiam funcionar muito melhor. Por isso, agarro os projetos inovadores, sempre agarrei, e junto-me aos sonhadores e àqueles que querem fazer coisas. Integrei a equipa do Dr. João Urbano enquanto administrador delegado do Hospital Polivalente no consulado da Ministra de Saúde, Dra. Leonor Beleza, em 93, ano em que fomos para o Hospital de Santa Maria, continuando integrada na mesma equipa e onde estive até 1997. No início da década de 90, na Escola de Gestão do INDEG-ISCTE, fiz um mestrado na área da gestão estratégica, tendo desenvolvido uma dissertação sobre os modelos de financiamento da saúde. O trabalho teve um grande significado, impacto académico e prático. Na altura fiz uma publicação, fiz um livro e tive um prémio. Saí em julho de 97 do Hospital de Santa Maria e, na altura, decidida a ir estudar para a Inglaterra como bolseira, pois pretendia avançar com o projeto de doutoramento, com uma linha de investigação iniciada na formação de mestrado, centrada no estudo da população e na otimização dos recursos de saúde em função desta população. Rapidamente regressei para acompanhar, não aquece o lugar, para acompanhar o professor Sá Clarides e a sua equipa como Subdiretora-Geral da Saúde, onde estive até dezembro de 99, voltando a retomar a continuidade do programa doutoral em dezembro, exatamente, de 99. E porquê é que vim e não prossegui logo os estudos naquela altura para o doutoramento? Porque gosto de quem pensa, gosto de ser desafiada. Também gosto de arte, gosto de música e gosto, efetivamente, de me inspirar em tudo aquilo que importa para vivermos para além daquilo que é a profissão de cada um de nós. Durante aqueles 3 anos, trabalhei na implementação dos processos, sobretudo de contratualização, que tinha sido iniciado em 96, e é também aí que depois venho a desenvolver o meu projeto de doutoramento entre 2000 e 2003, e mantive sempre um compromisso com o professor Sá Clarides e com o professor Gomes Cardoso do ISCTE de colaborar no desenvolvimento daquele que veio a ser o primeiro mestrado em gestão de serviços de saúde em Portugal. Em Inglaterra, esta formação tinha arrancado em 1951, o ano em que nasci, e entre nós começou no INDEG no período de 99-2000, sob o tal protocolo com a Direção-Geral da Saúde. Esse mestrado tinha 2 pilares, o da saúde e o da gestão, e constituiu uma interessante experiência de formação avançada em gestão dos serviços de saúde e de fomento da inovação baseada em investigação científica sobre a organização, a gestão e a qualidade, e cujos quadros se encontram hoje em lugares de responsabilidade e destaque em instituições e organismos centrais de âmbito nacional e de âmbito desconcentrado regionalmente do Ministério da Saúde. Estive na coordenação e direção desse mestrado entre 99 e 2004, mantendo-me nos quadros do Hospital de Santa Maria
iniciei funções na Escola Nacional de Saúde Pública, depois do doutoramento, a partir de 2004, onde me mantive até 2021. Foi um percurso de grande envolvimento e generosidade, com a criação de diversas unidades curriculares, muita formação. Foi, de facto, muito interessante todo este trabalho que sinto aconteceu numa academia, por força muito também das pessoas que vamos encontrando. Em 2005, voltando aqui a seguir, portanto, a ter entrado na Escola Nacional de Saúde Pública, fui chamada a assessorar o programa de contratualização, que tinha sido interrompido em 2000, e até 2008 participei na criação da Unidade de Financiamento e Contratualização na ACSS, e na altura foram criadas também as modalidades de pagamento, tais como preço compreensivo para o VIH, hemodiálise, linhas de financiamento para a oncologia e a diabetes. Entre 2016 e 2019, presidi ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, o que foi uma experiência única, extraordinária, que me valorizou profundamente e me levou a conhecer melhor um conjunto de instituições hospitalares e um vasto conjunto de profissionais com uma dedicação, saber e competência excepcionais. Na minha experiência de gestão naquela estrutura e depois dos 2 últimos anos no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, confirmo que há sinergias que têm de ser ganhas, através de uma gestão regional, nacional, que tem de ser feita e assegurar a coordenação funcional integrada de todos os serviços e recursos existentes nos centros hospitalares universitários, nos grandes centros, nomeadamente Lisboa. Porque sou inquieta e irrequieta, viajo sempre que posso e me deixo. Mas acredito no Serviço Nacional de Saúde e nas últimas décadas tenho participado em vários grupos de trabalho para reflexão e melhorias do sistema de conhecimento da saúde, tendo em vista a formulação de recomendações, de disponibilização aos decisores públicos. No caminho estão a criação do Observatório Português de Sistemas de Saúde e os seus múltiplos relatórios de primavera que muitos conhecem, a criação da Fundação de Serviço Nacional de Saúde, cedida pelo meu amigo Carlos Monjardino, ou a criação, em 2002, da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar, que faz a representação de Portugal na Federação Europeia e Internacional. Procuro cultivar também a disponibilidade para o empreendedorismo na área da ação social e solidariedade, como no caso da participação empenhada na criação de uma associação de apoio social aos profissionais do Hospital de Santa Maria, sobre a denominação de Casa de Santa Maria, que alguns conhecem, e que tem, para além de resposta ao Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, também a Faculdade de Medicina de Lisboa e a Escola de Enfermagem, porque nós sabemos e acreditamos que quem cuida precisa também que cuidem deles. E esse foi o nosso caminho. Dizer, por outro lado, que aquilo que me pediram foi, efetivamente, para apresentar, falaram-me na última lição. Eu não sei muito bem fazer isso e acho que não sei se conseguirei algum dia fazer a última lição ou sentir que estou a fazer a última lição. Mas, de vez em quando, devemos ser capazes de nos despedir de alguma coisa. E encontro neste nosso Gabriel Garcia Marques, na sua carta de despedida, algumas frases com que me identifico. Portanto, o longo caminho que nós percorremos e nele e sobre ele fazendo algumas reflexões, importa partilhar convosco e em jeito de conclusão que há um conjunto de, eu diria, não só recomendações, é um bocadinho abusivo da minha parte, mas se quisermos, de reflexões que gostaria de deixar para todos vós,
porque devemos ser capazes de dar valor ao que verdadeiramente é importante. Nunca descurar a família e os amigos. Nunca façam isso. É muito importante estar muitas horas nos hospitais para fazermos bem o nosso trabalho. Mas a família e os amigos têm que estar lá. E eu encontro isso na minha família, encontro isso nas minhas viagens, onde vou sempre ver hospitais. Os meus amigos não gostam muito que eu faça isso, mas eu vou sempre ver hospitais. Queria também apelar ao que mais genuíno há dentro de cada um de vós, de nós, que assenta nas nossas vivências, de forma a sermos capazes de estar atentos ao que verdadeiramente é importante, as pessoas, os profissionais e os doentes. Nunca nos deixarmos soterrar em tudo, pois muitas vezes isso retira-nos capacidade de análise e de avaliação do que verdadeiramente importa, e de forma a fazermos reflexões atentas. Importa olhar e discutir as projeções assentes em gráficos e algoritmos, mas importante são mesmo as pessoas, e por isso dar valor àquilo que verdadeiramente importa para vivermos num mundo mais equilibrado, seguro e transparente, muito também em alinhamento com o grande tema da nossa conferência deste ano, desta nossa 11ª conferência, mas que seja rigoroso e ético, humanizado e solidário. A gestão tem de ser encarada com a bondade que tem e o valor que acrescenta, mas também com a capacidade de olharmos cada um dos nossos espaços e ver que todos os dias podemos fazer melhor. Estou aqui e vocês sabem que estou aqui, que sempre estarei enquanto tiver capacidade, mesmo que me vão buscar ali à porta pelo braço e me tragam para a cadeira da frente e me sentem. Eu vou procurar ouvir enquanto possa. Bem-ajam a todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Senhoras e senhores, vamos fazer um curto intervalo, cerca de 5 a 10 minutos, e retomaremos os trabalhos. Até já.